Olá, estamos começando mais um episódio do Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Neste episódio, nós vamos conversar sobre as vitórias da assessoria jurídica e as ações também que este departamento do CREMERS conseguiu durante este ano de 2024. Eu gostaria só de agradecer a presença aqui da doutora Carla Bello, da doutora Natália Carvalho, que representam um grande grupo de procuradores que trabalham lá diuturnamente lá no Conselho. E nós, desde que assumimos essa nova gestão do Conselho lá em outubro de 2023, tivemos que nos valer muito da nossa assessoria jurídica para outras missões, que a gente chama, não aquelas missões do julgamento ético dos colegas. Um dos grandes casos foi agora, pessoal, todos nós estamos vendo, toda a população gaúcha está acompanhando a saga das receitas azuis e amarelas no sistema do Conselho. Só para fazer um breve histórico, lá na pandemia da Covid-19, nós não conseguimos prescrever, se fazia telemedicina, que tanto se fala teleconsulta, só que não se conseguia prescrever à distância. O CREMERS foi lá, pioneiro no Brasil, e desenvolveu uma plataforma de receitas digitais. Para as receitas, aquela comum, a receita branca e aquela receita de controle especial, por exemplo, para antibióticos. Funcionou muito bem. Agora eu fico feliz que em toda farmácia que se vai, se vê a receita do Conselho. O Conselho Regional de Farmácia só nos elogia, que foi um parceiro também de desenvolvimento. E o que aconteceu? Agora, com essa catástrofe climática que o Rio Grande do Sul fez, nós desenvolvemos dentro da nossa plataforma as receitas azuis e amarelas. Por quê? Porque, por exemplo, só pegando o município de Porto Alegre, para um médico poder prescrever um remédio, como a Ritalina, para uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, o médico vai lá na vigilância sanitária, pega um talonário, carimba esse talonário na frente do funcionário da vigilância sanitária municipal, pega esse talonário e vai para o seu consultório. Opa, em maio alagou a vigilância sanitária. Então o médico não conseguia mais ir lá buscar. Então o que o CREMERS buscou fazer junto com o Conselho Regional de Farmácia? Uma plataforma dentro do site do Conselho e com um número maior de travas de segurança do que a receita do talonário. Tem que ter certificação digital, tem que ter tudo isso. Nós, mesmo durante aquele período, fizemos diversas conversas com a Anvisa, que dizia que, olha, esse sistema é um sistema federal, mas a Anvisa sempre com o plano, vamos desenvolver o nosso sistema de receitas online. Mas o que aconteceu? Ainda nem nós estamos recuperados da pandemia, a Anvisa baixa a seguinte terminação: tirem do ar o sistema de vocês. Com prejuízo a milhões de pacientes. Nós temos 11 milhões de gaúchos, eu até ouso dizer que chegou prejuízo a milhões de pacientes isso. Ou a possibilidade de milhões de pacientes ter esse acesso. Então a Anvisa, só para ficar claro para quem está nos acompanhando, a Anvisa proibiu esse sistema, que era um sistema inovador, e que principalmente trazia um controle muito maior para a própria função de fiscalização da Anvisa. Mas, infelizmente, não é a doutora Carla que acompanha bem esse processo, nós tivemos que judicializar essa questão. Nós tivemos que judicializar porque a Anvisa havia permitido, durante a calamidade pública que se instalou, através de uma resolução, que se emitissem de forma digital essas receitas. Aí a Anvisa entendeu que perdeu a validade no dia 7 de novembro, essa resolução dela, e não permitiu mais que se emitisse a partir de então. E o Conselho teve que suspender, porque a gente também é obrigado a atender às normas e às leis. Então, o Conselho foi obrigado a suspender. A gente ajuizou ainda no dia 7, solicitando para o juiz que desse uma liminar. Isso não foi concedido na hora, se entendeu o judiciário por ouvir a Anvisa antes. Nesse meio tempo, a gente já teve que suspender. O que aconteceu? Nós recebemos inúmeras comunicações de médicos
informando que esse meio eletrônico era muito mais seguro, porque eles já tinham tido vários narrando problemas que tiveram de furto de talonário, de desvio de talonário, de fraude com uso de talonário, que o médico ficou sabendo meses depois estava sendo usado. Nessa forma digital, o CREMERS só o médico consegue acessar. Então, não tem aquele papel que pode ser furtado do consultório. Ele tem que ter a senha dele para entrar e ele que vai emitir essa receita. Da mesma forma, o Conselho pode numerar. É uma questão que a vigilância que tem que fornecer esses números. O Conselho está fazendo uma numeração. Bastaria que se fizesse um convênio, a Vigilância Sanitária fornecesse essa numeração e o Conselho passaria a fazer essa numeração também nos talonários. Todo esse controle pode ser feito, pode ser emitidos relatórios para a Vigilância Sanitária. Essas receitas vão de forma eletrônica para as farmácias, que entendem também muito mais seguro essa dispensação aí do medicamento, né, para entregar para os pacientes. E a gente está tentando, de todas as formas, levamos até essas comunicações dos médicos e de várias entidades, sociedades médicas também, informando de psiquiatria, que é a associação, que é muito complicado até se conseguir, o doutor Eduardo consegue essa parte mais médica, né? Mas a adesão do paciente a tratamentos, determinados tratamentos, até pela telemedicina, porque muitas vezes a pessoa é constrangida de ir num consultório ou está morando longe. Com essa questão da enchente, no interior ainda tem vários municípios que a Vigilância Sanitária está em condições, isso foi informado pelo governo do estado ali, está em condições de emitir talonário, mas as pessoas não conseguem chegar em postos de saúde ainda. Tem postos de saúde que não estão atendendo ainda. As pessoas estão lá no interior de determinada cidade. E agora, já instituído isso, mesmo sem a calamidade, se a gente for pensar numa situação de normalidade, é um retrocesso esse retorno. Como a gente até tentou alegar ali que o próprio judiciário utiliza hoje em dia processo eletrônico. Tudo é eletrônico. A normatização, a legislação federal impõe que se faça cada vez mais os sistemas administrativos de forma eletrônica, a prestação do serviço para o contribuinte de forma eletrônica. E isso já é uma realidade. Então, voltar atrás é um retrocesso que é ineficiente. E isso vai contra também um princípio administrativo, da eficiência administrativa. E além do que, dificulta o próprio trabalho da Anvisa. Nós conversando agora recentemente com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Giovana Ranquetá, colocou, se dar conta de uma fraude, de uma receita, de um talonário com carimbo, é muito difícil. Até se dar conta, olha, foi esse suposto CRM aqui prescreveu tantas medicações. É muito difícil se dar conta da fraude. Então, a própria função de receitas azuis e amarelas, que são para medicações, que podem ser medicações de abuso ou causar dependência, perde sua função. A função é fiscalizar, não consegue fiscalizar. Então, eu espero que agora o judiciário consiga entender essa demanda não é nem do conselho, da população gaúcha e brasileira, e atenda e volte atrás, né? Espero que sejam bem-sucedidas, né? Nós, conselho, sejamos bem-sucedidos, mas sabemos a dificuldade, precisamos do apoio de toda a população, fazendo esclarecimentos ao judiciário para tomar uma decisão favorável a nós. Qual a justificativa da Anvisa para esse retrocesso? Que existe uma norma que diz que tem que ser emitida via talonário. Só que o que a gente alega é que a norma é emitida pela Vigilância Sanitária. Então, ela tem competência legal para alterar isso. Ela pode fazer essa alteração. O doutor Eduardo fez a referência que a Anvisa sempre diz que está tentando elaborar um sistema próprio de emissão digital. 2020, eles desde já 2019, a Anvisa falou numa audiência com o Ministério Público que desde 2019 ela está tentando elaborar. E aí, com a entrada da pandemia, ela teve que parar esse serviço justamente no momento que foi essencial a emissão digital de receitas, porque o médico atendia em telemedicina, mas o paciente tinha que se deslocar lá para buscar a receita. Então, assim, o isolamento social também era quebrado naquele momento, porque o paciente era obrigado a sair para a rua para isso também. E ir no consultório, tentar receber isso. Então, com a digital, ele recebia em casa, ele ia só na farmácia e a farmácia já tinha ali no sistema. E isso, claro, na questão antes das azuis e amarelas ainda. E isso se refletiu agora com a enchente nas azuis e amarelas, que, como eu falei, sendo um sistema já implementado, que se mostrou seguro, foram milhões de receitas emitidas desde maio, azuis e amarelas. Acho que 300 mil receitas. Alguma coisa assim, bem grande, sem nenhuma notificação de fraude. Não houve nenhum caso notificado. E de que ano que é a legislação essa da Anvisa?
De 98. Se eu não me engano, é de 98. 98. Todas as Mas tecnologias. se me permite acrescentar, na verdade, também se torna contraditório esse argumento, porque no momento que a Anvisa afirma que ela mesma está elaborando uma ferramenta capaz de fornecer as receitas digitais, então o fundamento para vetar as nossas receitas digitais, que seria que os talonários precisam ser impressos, ele cai por terra. E é isso que a gente pretende que o judiciário reconheça, né? E até acrescentando que o CREMERS qualificou a nossa ferramenta digital em termos de segurança para poder emitir esses novos receituários, para que os médicos utilizem o certificado digital para acesso, né? E até para explicar para os colegas médicos, que recebemos muitas críticas quando a gente adotou essa questão da assinatura digital, certificação digital, assinatura qualificada. Mas isso depois até expliquem para eles, porque, pessoal, isso foi uma obrigação legal que nós tivemos até para garantir maior segurança para o nosso sistema. Então, essa questão de ter lá a assinatura, por exemplo, a do CREMERS, nós usamos sistema Vidas. Vidas, tem algumas outras, tem a diferenciação. SafeWeb, tem sistema BIRD, tem várias outras. Mas tem que se adotar esse sistema para ter o valor legal daí sobre. Até explica um pouco sobre a diferenciação da assinatura de nível avançado e qualificado, né? É aquele que tu consegue identificar. Por exemplo, por login e senha, eu identifico quem é o assinante, mas eu não garanto o nível ICP Brasil de qualificação daquela assinatura que é o nível a que nós chegamos na assinatura qualificada através do certificado digital. Isso traz mais segurança e traz a possibilidade de se auditar o sistema, né? O sistema é plenamente auditável hoje, então ele é seguro, ele é capaz de fornecer todos os dados que a Anvisa necessita para a identificação e que o Conselho de Farmácia precisa para a dispensação do medicamento. Silvia, até aproveitar, me sinto não apenas um participante, um convidado aqui, mas é aproveitar essa oportunidade para trazer várias ações que muitas vezes a população e a classe médica acaba não ficando sabendo. Olha, esse grupo aqui do Conselho, nosso grupo de procuradores profissionais do Conselho, que eu digo são de Estado, não de governo lá no Conselho, nós fazemos muito, estamos fazendo cada vez mais. E várias ações que nós podemos elencar aqui, que é uma questão que toda a sociedade gaúcha tem visto, a classe médica tem visto muito, que é a abertura indiscriminada de faculdades de medicina no Estado do Rio Grande do Sul. E que daí o Conselho tem tomado as medidas judiciais cabíveis, só que isso não é tão simples, né? Agora, pessoal, infelizmente, até eu vou me avançar na questão jurídica, o próprio Ministério da Educação não fornece as informações necessárias para a gente ter a lisura nesse processo. Infelizmente, eu tomo a liberdade aqui. Vai se abrir faculdade de medicina em São Jerônimo, uma segunda faculdade de medicina em Caxias do Sul, faculdade de medicina aqui em Cachoeirinha, várias outras tentando abrir faculdades. Daí, primeira informação que nós precisamos para saber. Ministério da Educação, quais que são os critérios? Preencher os critérios do edital lá de abertura. Ah, não, nós não podemos fornecer as informações. Né? Então, é um trabalho hercúleo quase para o jurídico, porque, olha, não é nem apenas contra a faculdade, tem que se acionar o Ministério da Educação. Ah, não, a questão, eles conseguiram pro liminar. Essa situação bem difícil, não é? É bem complicada, a gente entrou no caso, o senhor citou aí Cachoeirinha, que é um dos mais recentes que a gente ajuizou. O Conselho entrou com a ação porque a divulgação que era feita pela instituição de ensino superior, ela demonstrava, por exemplo, que 40%, ou seja, quase metade do curso de medicina poderia ser feito em EAD, online, um curso de medicina online. É descabido isso, né? Inclusive é proibido. Mas era o que estava disposto na divulgação do curso. A partir do ajuizamento da ação do CREMERS, isso foi retirado da divulgação da instituição, que afirmou categoricamente que não existe essa previsão, que o curso é presencial. De outra forma, também não informava quem seria o coordenador médico do curso. Isso é uma exigência legal, que o coordenador seja médico, e não era informado, não era divulgado. Isso foi informado pela universidade, está agora disposto na divulgação do curso. E vários outros detalhamentos que se conseguiu já obter só pelo ajuizamento da ação. Ainda não se tem uma sentença, uma decisão definitiva, ainda está inicial esse processo, mas isso já melhorou o conhecimento dos fatos. Como o doutor falou, nem o MEC autoriza o encaminhamento dos processos na íntegra. Mas com esse ajuizamento, a gente também conseguiu ter a informação de que essa faculdade especificamente, que se entendeu que não existia a estrutura sanitária de saúde, postos, hospitais no município que pudesse absorver
esses médicos, porque isso está na lei, tem que ter a estrutura de saúde para eles poderem ter aula na prática ali, atuar junto com preceptores, hospitais escola, postos de saúde, onde eles possam atender, sempre junto com médicos, preceptores, tem que estar sempre junto com os alunos de medicina. O que se descobriu? Que o aluno que for fazer esse curso em Cachoeirinha, ele vai ter que ir para 7 cidades diferentes do seu curso. Isso, o aluno tem o direito de saber antes de se inscrever para o vestibular, porque isso é um custo, é um estresse, é um transporte a mais, é um tempo a mais na vida dele que ele vai ter que despender para poder fazer. Imagina, é Porto Alegre, é Cachoeirinha, outros municípios da região metropolitana, e o aluno vai ter que se deslocar. E com aquelas nossas críticas que são hospitais que não estão preparados, são hospitais que talvez prestem uma assistência boa. Daí a própria população faça o juízo de valor sobre como está o nosso sistema de saúde da região metropolitana. Mas daí para dizer que esses hospitais, muitos deles de pequeno porte, têm condições de formar um profissional, então a população quer que a gente entenda, porque muitas vezes os médicos querem fazer reserva de mercado, não querem que abra mais faculdades. Pessoal, não é isso. Nós não queremos que se formem maus profissionais precários, que depois vão trazer mais prejuízo, vão trazer mais custo para o sistema, porque a gente sabe, acabam pedindo mais exames, ou profissionais que eventualmente vão fazer diagnósticos equivocados. E aí, diretamente, tratando com a vida das pessoas. Tratando com a vida. Nós não queremos ter mais trabalho perante o conselho. Eu já cheguei a ouvir, pessoal, a seguinte coisa. Não, os conselhos não fazem nada contra a abertura de faculdades, porque os conselhos vão começar a ganhar mais. Porque atualmente tem 38 mil médicos, daqui a pouco vai ter 55 mil médicos, os conselhos não fazem mais. Eu vou dizer, nossa gestão se dispôs a concorrer ao conselho para bloquear essa abertura desenfreada de vagas. Eu me preocupo muitas vezes sofrer um acidente na região metropolitana de Porto Alegre e ser mal atendido por um mau profissional. E a superlotação também. Pela superlotação, tudo, não. E como é que o médico que já está sobrecarregado, ele vai ensinar o aluno? Né? A gente tem que pensar isso também. Quem são esses preceptores que têm que ser destacados? Eles têm que aceitar essa incumbência. Esse ônus, essa incumbência, porque eles são responsáveis pelo que aquele aluno vai fazer. Como é que ele vai atender? Qual é a quantidade de médicos que tem? Tem disponibilidade de médico para fazer esse trabalho? E tem nesses locais? E tem a qualificação do preceptor também, exatamente, do professor. Perfeito. Exatamente. E não é todo bom médico que é um bom professor. Isso tem que ficar muito bem claro. O médico tem que ter uma formação para se tornar professor. Tem que ter um dom, uma habilidade pessoal, mas além do dom, dessa habilidade pessoal, ele tem que ter uma formação para se tornar professor. Então nós temos que tentar coibir isso. Até tem uma pressão muito grande para o jurídico, nós temos que atuar, nós temos que entrar com liminar. Quem não é do judiciário, eu acho, não, entra no judiciário e consegue se travar. Doutor Eduardo, mas eu acho que essa preocupação do Conselho, ela vem sendo demonstrada e ficou claro nesses nossos ajuizamentos de processo, porque foram através dos processos que a gente conseguiu obter informações, porque a gente não entrou com ações apenas para travar ou para impossibilitar a abertura de curso, mas sim para que eles sejam qualificados. Isso ficou claro no momento que, através do processo, que a gente conseguiu trazer transparência e informação, né? Porque foram as ações do CREMERS que fizeram com que, de ofício, as universidades trouxessem voluntariamente mais informações, né? Que até então eram desconhecidas, até mesmo dos interessados. Essa informação de 7 lugares diferentes não está divulgada ainda. Né? Isso é uma questão que a gente ainda vai tentar pedir para o juiz, obrigá-los a pelo menos divulgar que o aluno entrando no curso vai ter que se deslocar para todos esses locais. Porque isso é um custo que a pessoa tem que calcular, não só o que ela vai pagar para a faculdade, mas todo esse custo de deslocamento, horas de trabalho, que talvez ela tenha algum outro trabalho também enquanto está fazendo a faculdade. Tudo isso tem que ser ponderado, é um direito como consumidor mesmo desse aluno de ter essas informações. Isso só foi dito no processo, isso não está divulgado, isso é um dever de informação. Para ficar quem está nos acompanhando aqui, nós buscamos o apoio também do Ministério Público Estadual para as questões que estão ferindo a questão do consumidor, do aluno dessa faculdade de medicina, que são consumidores desse curso, e também do Ministério Público Federal. Pena que todas as ações, né, até gostaria que vocês explicassem, eu não entendo muito bem, como que todas as ações estão com uma vara federal só lá em Brasília? É que elas iniciaram lá e são contra o próprio MEC para abertura.
Então, ela é centralizada lá, e aí se tentou entrar também, alguns juízes entendem que o conselho não teria legitimidade em alguns daqueles processos, porque nós somos um conselho de fiscalização, isso é uma questão educacional, realmente tem todo um regramento das normas educacionais que cabe ao MEC, mas tem todas essas outras questões, porque a docência e a coordenação de cursos médicos são atos exclusivos médicos, e o conselho tem que fiscalizar. Para fiscalizar, ele tem que ter informação, e ele tem como atribuição zelar pelo bom conceito da medicina e pela boa medicina. E ele tem que, para isso, os alunos têm que ser bem instruídos e tem que ter toda essa informação. Então tem que se verificar quem são os professores, qual é a qualificação dos professores, os coordenadores de cursos, isso tem que estar tudo informado. As estruturas, como a gente volta a dizer, que parece ser assim, o principal problema é esse, não ter estrutura. É formar um mau profissional. Tem cursos que já estão em andamento que ampliaram muito as vagas, né, na região metropolitana. E a gente recebeu o comunicado do próprio centro acadêmico da Faculdade de Medicina dizendo que já não tinha condições de atender esses alunos que já tinha. E agora ainda aumentaram muito as vagas. Como é que vão atender? Qual é a qualidade desse aluno depois, se ele não consegue aprender, ele não consegue ser ensinado? Ele até quer, mas não tem um preceptor, não tem estrutura, não tem lugar. E um paciente que está sendo atendido, ser acompanhado por 20 alunos, isso viola a dignidade da pessoa humana. É evidente que tem hospitais escola, os pacientes têm que compreender que os alunos estão ali, mas tem um limite razoável, né, de pessoas em volta de uma sala para acompanhar um exame de um paciente. E né? Senão é até um constrangimento. Não é um curso barato, né? Eu acho assim, incrível que as pessoas não se deem conta, né, que esses cursos que aparecem assim, vou usar um termo assim, coloquial, mas em cada esquina está aparecendo um curso de medicina e as pessoas não estão se dando conta que isso é um curso caça-níquel, não é um curso de qualidade para uma formação de qualidade para uma coisa tão importante que é tratar a vida das pessoas, né? O estudante, às vezes, ele tem essa vontade. Então, a gente sabe que é muito difícil entrar em faculdade de medicina, as faculdades tradicionais, é muito difícil, sim, é difícil. Por quê? Porque daí as pessoas têm que se esforçar, têm que estudar e têm que se dedicar muito para entrar. Só que aí as outras pessoas que não conseguiram têm muita vontade, evidente que a pessoa pode ir tentando, deve estudar, tem que tentar mais para conseguir. Mas aí abre esse outro curso, é autorizado pelo MEC. O que o aluno pensa? Eu vou fazer, vai ser bom. Só que ele não se dá conta que se não tiver condições adequadas, ali adiante, depois que ele fizer os 6 anos dele de faculdade, ele pode não ter condições sequer de passar numa prova para fazer residência. Então, ele não vai conseguir ser especialista. Bom, ele pode trabalhar? Pode. Médico formado e registrado no conselho pode atuar, pode realizar qualquer ato médico. Mas ele não vai ter aquele conhecimento técnico especializado. Ele pode então ele vai trabalhar. Aí ele está lá numa emergência atendendo, porque ele foi contratado para fazer um plantão no interior. Ele não tem um professor do lado mais. E toda aquela falta, aquele mau preparo ao longo da faculdade vai estourar ali adiante. Ele não vai saber, possivelmente, em alguns casos, o que fazer com o paciente. Sim. Ou vai tomar uma decisão equivocada porque foi mal orientado durante o curso, porque não tinha condições, porque o preceptor naquele momento tinha muito aluno para atender. E vai atender a mãe de alguém, o filho de alguém. Exatamente. E isso vai ser prejuízo dele próprio também, porque daí ele pode ser processado no conselho, na justiça civil, na justiça criminal. Isso tudo pode acontecer por um mau preparo durante um curso que não tinha condições de estrutura. Né? E essa preocupação que o conselho tenta trazer e buscar e melhorar e evitar que se autorizem também essas aberturas indiscriminadas. E só assim, para destacar que reconhecendo essa particularidade dos cursos de medicina e essa estrutura que é necessária para se ensinar a medicina, já em 2023 o STF reconheceu a constitucionalidade dos chamamentos públicos para a abertura de novos cursos de medicina e trouxe destaque a nível nacional para essa questão, né, das aberturas de curso. Determinou que a abertura de novos cursos, ela dependeria do cumprimento das previsões que estão lá na Lei dos Mais Médicos, que traz, porque a nossa legislação a gente chama Lei dos Mais Médicos, mas ela tem diversos outros dispositivos que tratam
tratam de carreiras médicas diversas desse programa, enfim. Mas foi uma questão que trouxe para nível nacional destaque para essa matéria e para esse assunto, que é a necessidade de uma estrutura necessária para a abertura de um curso de medicina. Ele não é apenas um curso a nível de formação. Ele precisa de atividades práticas e de um hospital, de uma estrutura de saúde necessária para acompanhar a qualidade desse curso. Isso tem que ser conveniado formalmente com os municípios. Então, tem que ser conveniado, o município tem que informar qual é o local, a estrutura, isso tudo tem que estar documentado. E muitas vezes não se tem acesso, talvez não existam esses convênios ainda. Isso que o Conselho tenta descobrir e verificar. E infelizmente no Brasil, daí falando quase na questão política da coisa, todo município quer ter uma faculdade chamada de sua. Infelizmente, agora a gente tá vendo pipocando o município do Estado do Rio Grande do Sul querendo abrir faculdade de medicina. Posso citar o nome? Palmeira das Missões quer abrir uma sucursal da UFSM. Felizmente, a próprio colegiado da medicina da Universidade Federal de Santa Maria se pronunciou contra. Mas a gente sabe da pressão política e, infelizmente, a gente sabe que no Brasil critérios políticos muitas vezes superam em muito os critérios técnicos. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, não tem uma estrutura hospitalar para ter um curso de medicina, mas quer abrir curso. Porque a gente sabe que são dois interesses, tanto público quanto privados. As universidades tradicionais perderam muito dinheiro, porque agora estão com cursos EAD, não tem mais alunos. Qual é um curso que ainda tem uma procura grande e com uma média, que nós fizemos o cálculo, que é entre 10 e 12 mil reais? Curso de medicina. Mesmo esses cursos não tendo mais a estrutura que a gente fala de laboratório de anatomia, na verdade eles fazem aquela com bonecos e manequins, bem baratos, como essa aluna lá do centro acadêmico de uma universidade aqui colocou para nós, bonecos e manequins de 20 anos atrás, que são usados por dezenas de alunos, fizemos essa denúncia lá no Ministério Público do Consumidor. E os políticos querendo ter uma faculdade, porque daí vai aumentar o número de aluguéis da sua cidade, vai aumentar o número de vendas da estrutura da cidade. Então isso, pessoal, que nós precisamos do apoio de toda a população. Juridicamente está muito claro que não pode. Só que eles buscam subterfúgios. Infelizmente, numa das reuniões com o Ministério Público Federal, o próprio Ministério da Educação, olha, para tal faculdade não demos autorização. Só que mesmo assim a faculdade abriu. Então a dificuldade que a gente está tendo de fazer que eles parem de abrir esse curso. Então isso realmente é muito triste. Precisamos que a população, todo mundo que está nos assistindo, nos apoie nesse intento. E além disso, antes que alguém fale nos queixando, eu estou muito acostumado com as críticas, né? O pessoal, ao invés de ajudar, muito critica. Ah, não, mas por que vocês não fazem uma resolução proibindo os médicos de darem aula nesses cursos? Não. Só para dizer, nós fizemos uma resolução tornando um ilícito ético que os médicos assumem postos de docência em faculdades não reconhecidas pelo Ministério da Educação. Só que daí vem essa punição ao profissional, não é de uma hora para outra. Essa punição tem que seguir todos os ritos legais, direito amplo, contraditório e todos os trâmites de uma sindicância, de um processo ético profissional. E essa resolução, ela vai ponderar se a universidade, a faculdade de medicina atende aqueles critérios da lei. Ela foi toda embasada nessa norma dos mais médicos, mas na questão das universidades, dos critérios que a lei exige. Então, ele tem que ter essa estrutura para se entender que são condições adequadas e éticas ao exercício da medicina. Porque o conselho pode, como pode interditar um hospital, se não tem condições éticas da medicina, ele pode entender que o médico não vai poder atuar ali. E essa só que é como o doutor Eduardo falou, se precisa aí fazer a fiscalização, se apontar quem são as pessoas, qual é a estrutura, tem que se demonstrar tudo isso nos processos, na sindicância, isso tudo leva tempo e são situações que correm sigilo, como a gente já disse aqui em outros episódios do podcast, que são processos que correm sigilo e muitas vezes a população não sabe, mas a gente está agindo. Né? O CREMERS isso está é agindo. muito importante, essa questão. Nós temos um sigilo. Eu gostaria de falar sobre todos os casos. Não sei quando vão ver assim, criança, estupro, que pudesse ter uma exposição da vítima, ou até exposição de um colega que eventualmente não foi cometido. Só que nós não podemos, tem a obrigação legal do sigilo. Então nós estamos impedidos por lei de comentar sobre os casos em andamento. Mas isso até é muito importante, trocar de falar, que nós estamos trabalhando, porque
todo mundo está achando que, as redes sociais são uma terra sem lei. E que ali pode tudo. Realmente, ninguém quer ser censor de ninguém. Ninguém quer proibir. Só que nós temos que ter limites. E as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que posta. Médicos também. Médicos também. E médico que quer se valer do seu título de médico para ganhar até um certo status, para ganhar até um certo respaldo nas suas colocações nas redes sociais, tem que ter responsabilidade junto com isso. Então, isso que fica muito claro, né? Muitas vezes, o Cremers não está atuando... Muita gente critica, não está atuando sobre o caso X, sobre o caso Y, sobre o caso Z. Não, nós estamos atuando, pessoal, que muitas vezes até se recorre ao judiciário, né? Tem uma diferença entre quando um médico posta enquanto médico e enquanto influenciador digital? Na verdade, o médico, ele é médico, né? E principalmente se ele se vale dessa divulgação, dessa qualificação de médico para falar, seja onde for, ele está falando enquanto médico. E com relação ao sigilo, em todos os casos de divulgação, de postagem ou de publicidade médica, ele é averiguado internamente no conselho, mas tramita sob sigilo. Mas nós temos casos que acabaram sendo levados ao judiciário, não pelo Cremers, mas às vezes pelos próprios interessados, e que então acabam publicizando essa realidade. E, num caso recente, relevante, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, né, que essa liberdade de expressão ela tem balizadores, né? Nenhum direito ele é absoluto, e nesse caso da liberdade de expressão, ela é balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, de modo que não se pode usar da liberdade de expressão para fins de se escusar de uma responsabilidade do que se está sendo dito, ou fins de falar questões antiéticas, ou enfim, próprios ilícitos. Essa ação que foi um marco até, porque como é uma questão nova também, essa questão da internet, de redes sociais, né? O que se entendeu? Que era um médico, era um influenciador digital, disse que também é escritor, e ele entendia que ele tinha liberdade de expressão para se manifestar enquanto esses profissionais. Só que a pessoa também usa DR de doutor, se qualifica na rede social como médico ou médica. Nesse momento, os seguidores estão entendendo essa pessoa, mesmo que seja influenciador, mesmo que seja escritor, é um influenciador médico, é um escritor médico. Por quê? Porque ele tem essa capacidade técnica, essa qualificação técnica. Então, o que ele falar a respeito da saúde, da vida, de tratamentos, tudo isso, as pessoas vão absorver aquela informação como elas vinda de um médico. Não é só porque é escritor, não é só porque é influenciador digital, mas vai ter muito mais peso aquela palavra porque ele se qualifica como médico. E isso o conselho tem que fiscalizar. E isso que foi a discussão judicial, a sentença entendeu que estava correto o conselho em abrir processo, em abrir sindicância para investigar. Depois, no Tribunal Regional Federal aqui, se entendeu que o médico teria liberdade de falar. Então, o conselho mantiveram todos os processos, nenhum foi extinto no conselho, mas se entendeu que enquanto ele falasse, ela falasse, como outro profissional, como outra profissão, escritor, professor, vamos dizer, não teria esse problema. Poderia falar e o conselho não teria capacidade, competência legal de interferir. E isso foi posto abaixo pelo STF, que, como a Natália falou, tratou que a pessoa tem que ser fiscalizada, porque é um munus público, é um dever de polícia do conselho, que é uma coisa que não pode ser delegada a particulares. Isso o próprio julgador deixou bem claro nesse julgamento. É um dever público, esse dever de fiscalização. E ele tem que ser feito, ainda mais numa profissão como a medicina. Não, e só para entender os caminhos, né? Para quem não é do ramo do direito. Essa ação começou em Porto Alegre, numa vara federal, na primeira instância da Justiça Federal, passou para uma segunda instância lá, que daí são 13 embargadores que decidem. Não sei se passou pelo Superior Tribunal de Justiça. Não, foi para o STF, porque era questão constitucional. Daí foi lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, para julgar uma ação aqui contra o Conselho Regional de Medicina. Então, para a população nos entender que muitas vezes, não estamos atuando, não. Nós estamos trabalhando lá de forma silenciosa, diuturnamente, para rebater essas teses.
E foi ratificado esse E foi poder de polícia. ratificada lá no Supremo Tribunal Federal. O Conselho pode, sim, atuar sobre redes sociais. No momento que a pessoa é médica e está se manifestando em questões disso, claro que ela, sobre questões pessoais, o Conselho nem iria se manifestar, claro, não desrespeitando colegas, se mantendo dentro da ética. Sim. O Conselho não iria interferir, porque realmente tem a liberdade de expressão, é um direito constitucional. Mas no momento que a pessoa trata de questões que são atinentes também à medicina, Técnicas. o Conselho vai estar falando como médico, claro. Então o Conselho tem que se manifestar e tem que investigar se houver qualquer indício de ilícito ético. Então, o médico, quando ele trata de questões técnicas, ele não pode se valer de uma figura de escritor, de formador de opinião, de influenciador digital. Ele está falando como médico e ele pode ser fiscalizado pelo Conselho. Sem falar de outras... Resumidamente, seria isso. Vamos dizer, outras técnicas, algumas coisas não provadas cientificamente, entender, não, eu só estou divulgando, só estou discutindo. Não, se o senhor está falando como médico, está divulgando um tratamento que não é aprovado cientificamente, não é comprovado cientificamente, pode ser investigado. E depende de como a maneira como a pessoa vai se manifestar. Porque muitas vezes se teve episódios na Covid de divergências de tratamentos, né? Isso foi bem colocado. E muitos médicos entendiam por determinados tratamentos, foi autorizado dentro da autonomia pelo CFM a se utilizar determinados tratamentos, mas a forma de divulgação nas redes sociais é que foi fiscalizada com atenção pelo Conselho, porque não se pode causar pânico na população, não se pode estimular o uso de determinada coisa como cura geral Não é assim que funciona. Assim, a divulgação não pode ser sensacionalista, ela não pode ser causadora de ansiedade na população. E isso o Conselho vai fiscalizar. Sim. E tem que trazer segurança para a população, isso fica muito bem claro. A medicina não é uma ciência exata, é uma ciência biológica, e é de verdades transitórias. O que é verdade hoje, talvez seja verdade amanhã, e depois de amanhã seja uma nova verdade. Medicina... Está sempre em evolução, né? Está constante evolução, está se provando, descomprovando isso e provando aquilo. Mas, claro, a medicina tem a obrigação de trazer segurança para a população. E muitas vezes está lá, não é mal. O presidente quer isso, a corregedora quer aquilo, os conselheiros querem aquilo. Não. Pessoal, artigo 113 do Código de Ética Médica. Divulgar fora dos meios científicos, que são o fórum adequado para se discutir tratamento que ainda não estão bem estabelecidos, traz segurança para a população. E é vedado. Não é uma escolha do julgador, no caso lá, nós, atuais conselheiros do CREMERS. Não, isso está no Código de Ética, tem que ser respeitado. Então, é vedado ao médico divulgar fora dos meios científicos, de forma sensacionalista, procedimentos não reconhecidos ainda por órgãos competentes. Cada vez mais a gente tem que, daí se critica os órgãos competentes, será que é órgão competente ou não? Não, mas são os órgãos competentes, a lei funciona assim. No Brasil, a Anvisa é o nosso órgão competente. Nós criticamos a Anvisa aqui no início do nosso programa das receitas azuis e amarelas, mas a gente tem que reconhecer que atualmente, para trazer uma segurança jurídica ao nosso país, ela é o órgão competente para estabelecer o que é cientificamente comprovado ou não aqui no nosso país. E tanto assim que o CREMER suspendeu a emissão das receitas azuis e amarelas porque a Anvisa disse que não poderia mais emitir. Então a gente foi para os meios adequados para buscar a reversão dessa medida, mas o CREMER atendeu a legislação. E essas são algumas nossas ações. E até, uma das nossas ações, até que eu fico feliz que a doutora Natália esteja aqui, porque ela ficou muito a par desse assunto. O CREMERS, por uma questão, os conselhos regionais de medicina acabam não atuando nas questões pecuniárias, salariais. Só que está no nosso código de ética lá. O médico não pode trabalhar a preço vil. E nós tivemos que entrar com algumas ações judiciais a preço vil. Já na nossa primeira gestão lá no Conselho, entre 2018 e 2020, entramos com ação a preço vil contra algumas prefeituras. Sim, doutor Eduardo, nós ajuizamos algumas ações buscando uma remuneração adequada para os médicos nos concursos dos municípios, que nós nos deparamos com alguns municípios que abriram concurso para o cargo de médico, inclusive médico especialista, que pretendiam pagar salários em torno de R$2.000, né? E nós tivemos êxito em alguns casos. Infelizmente, depois a jurisprudência acabou sendo revertida, no sentido de que o judiciário está entendendo que tem uma lei que estabelece um piso para o salário de médico, que ela não se aplicaria
aos médicos públicos, somente aos privados, mas o nosso fundamento não é só essa lei, é a Constituição. A Constituição diz que a remuneração ela deve ser adequada e compatível com o grau, a natureza e a complexidade dos cargos. E nós não temos dúvida que o cargo de médico especialista, que atende no âmbito municipal, que se depara com uma realidade já precária de atendimento, né, ele tem que ser adequadamente remunerado. E por isso o CREMERS vem agindo, buscando, não só através do judiciário, mas buscando de forma política e esclarecendo a população, esclarecendo os municípios que é necessário e principalmente preocupante essa situação de não remunerar adequadamente os médicos que vão atender a população lá nas unidades básicas de saúde. Um exemplo claro disso, pessoal, vocês acompanharam recentemente agora aqui em 2024 no Rio Grande do Sul, no caso ali, por exemplo, vários municípios, pegar um como exemplo que saiu fartamente na mídia agora, recentemente, Canoas, que é a quarteirização. Chega lá, a prefeitura contrata uma empresa para prestar o atendimento médico lá em determinado posto de saúde ou em determinado pronto atendimento. E essa empresa, não sei se é o nome, expressão, terceiriza uma outra empresa. É a quarteirização, se eu não me engano o nome. Então, pessoal, essa que é a nossa grande crítica. Por quê? Muitos municípios, não sei se de forma intencional ou não intencional, fazem esse concurso a preço vil. Obviamente, acabam se tornando deserto esse concurso. As pessoas não acabam fazendo isso. Opa, daí lançam mão dessa terceirização. Que daí acabam, daí eu tomo a liberdade, eu até posso falar com mais liberdade sobre esse assunto, pagam para um intermediário, não chega para o médico ele na ponta. Quem sai prejudicado? O médico ele na ponta é a população, que não encontra atendimento. Agora, tem casos, vários municípios do Rio Grande do Sul, que os médicos há 3 meses sem receber. E acabam socorrendo do CREMERS aí, porque aí os médicos buscam o conselho, querendo que o conselho intermedie essa tentativa de relação para serem remunerados, né? Porque as empresas que acabam firmando contratos, muitas vezes milionários, com os municípios, não repassam os salários aos médicos contratados. E daí até ficar claro, o CREMERS busca formas de atuar nessa questão, mas muitas delas são questões mais sindicais e não tão atinentes ao conselho. O conselho pode buscar nessas questões maiores, concurso a preço vil, trazer um descrédito à classe médica, isso também nós estamos buscando cada vez mais. Mas o conselho tem dificuldade em atuar, pessoal, é por isso que eu peço esse apelo a toda a população. Vamos fazer um apelo aos nossos congressistas que votem lá no Congresso leis que garantem um piso minimamente adequado para os médicos, que hoje em dia não se tem. E daí quando a dona Maria e o seu João vão lá no posto e não encontram o médico, pensam o quê? Tem que abrir uma faculdade nessa minha cidade, para não encontrar o médico. Mas na verdade tem milhares de médicos, só que eles não conseguem lhe atender, estão tendo dificuldades. O gestor não quer contratar. Então, esse é o grande drama que nós vemos no Conselho, mas o Conselho, atento a isso, muitas vezes busca o apoio da sua procuradoria interna do Conselho para judicializar. E nós já judicializamos em muitos casos. E aproveitando, então, esse canal de comunicação, né, doutor, como o senhor citou, apelo aos nossos congressistas, que nós temos a Lei 3.999 de 61, que ela fixa o salário mínimo de médicos em 3 salários mínimos. Veja, ainda é muito pouco. E mesmo assim o judiciário entendeu que isso se aplicaria só aos privados. Então nós gostaríamos de reformar essa legislação também para incluir os médicos públicos, para que no mínimo, nós estamos falando assim de um mínimo razoável, né? Pessoal, vocês ouviram 3 salários mínimos de uma lei de 61 que o judiciário não entende que se adequou aos médicos. Exatamente. Os médicos públicos. Os médicos públicos, só os médicos privados. Sim. Então, nós já buscamos o Conselho, não apenas nessas ações judiciais, mas também de medidas de consenso lá, numa reunião com a bancada federal gaúcha, a reformulação dessa lei. Agora, então, pedimos o apoio aos nossos deputados que eventualmente estejam nos assistindo, aos deputados federais, que atendam esse apelo do Conselho, da classe médica, que vai beneficiar a população. Isso é muito importante. Outro assunto que também traz um benefício para a população é um caso também que o CREMERS teve uma vitória, que foi um caso de um médico que apresentou um diploma de uma faculdade estrangeira, que o CREMERS identificou que o diploma não tinha validade.
Como é que foi esse caso, doutora Natália? Sim, Silvia, até para esclarecer, né? No momento que o CREMERS recebe pedidos de registro de médicos que são formados no exterior, além dos diversos documentos legais que eles têm que apresentar para inscrição, assim como os médicos formados no Brasil, nós também realizamos a confirmação da colação de grau com a universidade estrangeira, né? O CREMERS oficia a universidade estrangeira, na qual esse médico afirma ter se formado, para que ela confirme essa colação de grau. Assim como também esses médicos que vêm do exterior, eles têm que fazer a revalidação do diploma no Brasil. Então, nós também oficiamos a instituição brasileira, a universidade pública, que revalidou esse diploma para confirmar. Tudo isso para combater possíveis fraudes de exercício da medicina para proteger a saúde da população que vai ser atendida por esses profissionais. E nesse caso em questão, assim como já ocorreu em outros casos, essas universidades estrangeiras responderam os ofícios dos CREMERS informando que não, que aquele profissional não havia se formado naquela universidade. E a partir disso, então, considerando que a confirmação do diploma é um dos requisitos para registro no CREMERS, o CREMERS entendeu que não seria possível, né? Enfim, nesse caso em questão, esse médico já estava registrado, porque era um médico registrado há muitos anos, num período em que essas confirmações não se fazia, não era possível ser feita, enfim, até pela questão internacional, né, de contato com as instituições. E aí se abriu um processo administrativo, enfim. Esse processo ele é muito extenso, porque se nós entrarmos na particularidade, inicialmente o judiciário entendeu que o CREMERS não teria competência para cancelar o registro desse profissional, porque ele havia sido, esse diploma havia sido revalidado pela Universidade Brasileira, o que o CREMERS discorda, né? Porque no momento que a Universidade Estrangeira afirma que esse profissional não se formou lá, cairia por terra todo o restante do processo porque o diploma seria o documento inicial, né? O cerne da questão para fins de validar toda a formação desse profissional. E então, mais recentemente, nós conseguimos reverter isso, né? O judiciário reconheceu, através de uma ação rescisória, que, de fato, o CREMERS agiu dentro da legalidade, enfim, que a confirmação do diploma era um requisito essencial para a inscrição do médico. Só para a população entender e a classe médica entender, isso é mais uma das ações do Conselho, a ação cartorial do Conselho de registros profissionais funcionando bem. Conseguiu identificar uma fraude lá no registro de um profissional e atuou nisso. Até esse caso, para explicar como é que esse profissional atuou, né? Que a Natália falou que não se fazia, não existia essa exigência, nem legal, nem do próprio CFM que se fizesse essas confirmações. Lá no início dos anos 2000, se detectou um diploma falso. Aqui no CREMERS se verificou um diploma de uma pessoa que estava tentando se inscrever, e a partir dali, o próprio CREMERS também, de forma pioneira, começou a consultar as universidades expedidoras do diploma lá no exterior. Então, assim, e era correio, demorava, mas a gente fazia o pedido, as universidades confirmavam. Bom, então, ok, isso começou há um tempo atrás. Mas esse caso desse médico, ele foi registrado antes. Aí, depois de um tempo, o Conselho Federal de Medicina entendeu que era conveniente essa consulta. E aí, colocou no manual de procedimentos administrativos para todos os demais conselhos fazerem. Hoje em dia, o próprio decreto regulamentador da lei dos conselhos, ele exige essa confirmação. E, a partir disso, como esse profissional tinha uma inscrição secundária em Santa Catarina resolveu analisar todos os médicos estrangeiros e detectou, com um ofício do reitor lá da Universidade Estrangeira na Bolívia, que aquele diploma era falso. Nos informou, nós verificamos toda a situação, cancelamos, e aí teve toda essa reviravolta. Depois tivemos que reinscrever o médico no processo. Inicialmente, o CREMERS não obteve sucesso, né, porque ele ganhou esse processo, porque o judiciário tinha entendido que não cabia ao CREMERS invalidar um diploma revalidado por uma universidade brasileira. E aí, depois, a gente entrou com essa rescisória e conseguiu reverter. Então, o médico já estava suspenso, já desde o início de um novo processo administrativo. E até se reverteu uma decisão de R$1 milhão, se não me engano. De R$1 milhão de indenização, porque o CREMERS tinha sido, além de tudo, condenado a pagar por aquele período que ele tinha tido cancelado a inscrição. Que ele ficou sem trabalhar. Isso, só que é uma coisa que beira o absurdo, né? O CREMERS tem que pagar a indenização porque ele parou de atuar como médico quando o diploma dele de médico era falso. Então, assim, a situação era bem crítica, mas tem todo um regramento jurídico, né, que não cabe aqui entrar. Se entrou com a ação, então, para rescindir aquele julgamento, e se obteve a decisão favorável agora, bem recente, no TRF4. Eu acho que o importante dessa ação, mais do que essa vitória, assim, dessa ação milionária, né, que o CREMERS deixou de pagar, é a população entender que a função cartorial do CREMERS é de proteger a população
né, dessa verificação de documentos, verificação de diploma, de revalidação de diploma, é proteger a população para verificando se o médico realmente se formou, né, realmente cursou uma faculdade idônea, uma faculdade... Não, e eu não digo que Exatamente. seja um por mês, né? Mas eu acho que nós já temos teve a cada alguns 2 casos, meses já tivemos casos vários que casos, identificamos inclusive, até de prisão em flagrante lá com no a Polícia Conselho. Federal. Recentemente, agora, acho que faz 45 dias atrás, um outro caso de um indivíduo que mandou um diploma falso, achando que ia ser bem cedido. Mas, felizmente, nosso órgão lá de controle interno atua bem e conseguiu identificar. Sim. Imagina o risco que isso acontecer. Outro caso também de proteção da população aconteceu com grandes redes de farmácia, né? Que grandes redes de farmácia estavam oferecendo serviço de telemedicina, o que não é permitido. Gostaria que vocês explicassem o que aconteceu nesses casos, né? Estavam oferecendo serviço de telemedicina junto com o serviço de farmácia. Como que funciona isso? Nós temos legislação, já inclusive é uma legislação de 32, né? Um decreto que regulamenta a profissão Na época do governo Getúlio Vargas, só para ficar claro para toda a população. Não foi o CREMERS que inventou inovar. Não. Se fez cumprir a lei de 32. Mas que se entende que segue vigente. Não, mesmo. segue válido, vigente. A Constituição extremamente Federal de válida. 88 é uma norma federal. E só reconhece a importância, né? Que desde 32 se reconhece que não pode haver conflito ético entre o médico e o farmacêutico, né? O médico, ele prescreve, ele não pode estar vinculado àquela ponta final que recebe os lucros pela venda do produto. Então, isso, na verdade, busca garantir justamente a transparência, enfim, a eticidade da profissão, né? E então esse decreto, ele estabelece que não pode ter vinculação entre o exercício da medicina e o exercício da farmácia. E por isso que grandes redes farmacêuticas não poderiam oferecer os serviços de medicina, através da telemedicina, mas, enfim, não deixa de ser um serviço, uma prestação de serviço médico. E em alguns casos, né, nós acabamos tendo que judicializar, foi feito acordo, as próprias farmácias reconheceram, né, a impossibilidade de oferecer esses dois serviços conjuntamente. E um caso mais recente, que nós tivemos que judicializar, nós obtivemos decisão favorável, liminarmente já, em que o judiciário determinou que fosse cessado a prestação de serviço, por identificar já a priori que haveria indícios, né, porque nós estamos falando em uma decisão liminar, então ainda não há uma decisão final, mas o judiciário já reconheceu que deveria ser aplicada a legislação e que não poderia, então, uma instituição farmacêutica oferecer o serviço de telemedicina. Uhum. E essa foi uma vitória muito boa, vocês lembram? O CREMERS, mais uma vez, percebeu o ilícito e entrou com uma ação civil pública. Daí, infelizmente, essas redes... Terceira ação já. Terceira ação. mesma E essas matéria. grandes redes de farmácias, que tinham um objetivo puramente mercantil, não de garantir maior acesso à saúde da população, voltaram atrás e fizeram acordos com o Conselho. Então, o Conselho não precisou levar adiante, né, a ação civil pública. Sim, ela Mas foi fez um homologado o acordo, foi acordo e foi homologado um extinta. acordo, Essa foi extinto. terceira continua discutindo judicialmente, mas temos uma liminar que impede que continue esse serviço enquanto tramitar o processo, o que para a população e para os médicos aí já faz a atuação ética. Né? Já conseguiu o objetivo principal, que é evitar esse serviço. Porque ele não pode ter essa vinculação, ele não pode sofrer nenhuma pressão de uma farmácia para que daqui a pouco ele comece a prescrever mais medicamento para a farmácia ter mais lucro. É exatamente isso que se quer evitar. Né? O médico vai prescrever o que for efetivamente necessário. Ele tem que atuar dentro da ética, para isso se entende que a interação com a farmácia é vedada. Né? Isso é decreto de 1932, tem normas éticas, código de ética médica. Todos entendem que não pode ter essa interação. E não só isso, aproveitando esse assunto, né, para destacar que os preços, eles chamavam a atenção também, né, desses atendimentos. Então, assim, destaque a população, quando vocês verem oferta de serviço médico por telemedicina a um preço que chame a atenção, no mínimo, para dizer assim, né, que no momento que vocês fizerem esse atendimento, oi, bom dia, qual o seu CRM? Gostaria de conferir no site do Conselho se aquele profissional que está me atendendo virtualmente, ele é de fato médico. Porque isso também é uma coisa que o CREMERS tem tentado buscar e fiscalizar. Essas empresas que vendem serviços de telemedicina ou de medicina virtual, quem que está atendendo esse paciente? Né? Porque muitas vezes a empresa tem sede num estado, mas ela contrata médicos de outro estado, que tem registro, então, num outro CRM, e isso dificulta a fiscalização. Então, por isso que a gente precisa da população também que traga a nós. E ainda traga o que CREMERS seja nos médico, é casos. preciso ver se é um médico que está em situação regular, se não houve punição, se não houve cassação, se não tem suspenso o seu CRM, tudo isso é fiscalizado. Tanto que, na própria legislação, se exige que as empresas tenham registro nos conselhos de medicina no local da sede. Então, isso tudo tem que ser verificado. Né? E isso é uma das coisas que as redes sociais, eu sei que eu ia pensar muito,
alto, assim, mas redes sociais tinham que controlar. Nem todo mundo que se coloca como doutor em redes sociais é médico. Infelizmente, está querendo se criar confusão. Hoje em dia, nem tão mais do título acadêmico de doutor, quem tem doutorado versus médico, mas não. Estão querendo criar outras áreas da saúde, infelizmente. Tem profissionais que querem criar essa dúvida na cabeça e querem angariar. Se atribui uma qualificação. Cliente, se atribui uma qualificação para criar confusão. Daí tu vai ver doutor, mas aí tu vê, não é médico, não coloca medicina. Tu demora ali, muitas vezes, minutos procurando redes sociais para descobrir, opa, você não é médico. Então, pessoal, quem estiver nos assistindo, cheque ali, ó, doutor fulano de tal. Entre no site, pode ser no Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina, vê se aquele profissional realmente é médico, se ele tem habilitação, se ele tem a segurança para garantir um bom atendimento. Isso que é muito importante. É muito fácil, entra lá www.cremers.org.br, vai à sociedade, pesquisa, tem ali, já na primeira aba ali, pesquisa médico ativo. Aí coloca o nome do médico, coloca uma parte do nome do médico, coloca o CRM, já vai aparecer ali o nome do médico, a situação regular dele, o município, o CRM, tudo direitinho ali. E agora, vou aproveitar, Silvia, se tu me permite, fazer a última questão aqui, até para explicar para quem está nos ouvindo. Muitas vezes a população vê na TV um crime cometido lá por um profissional médico. O CREMERS tem que atuar de ofício. Que fica muito bem claro, se puderem explicar uma coisa que eu tenho dificuldade, as diferenças entre as 3 esferas, civil, criminal e ética, que o Conselho atua na esfera ética, a gente não consegue chegar lá, não, vamos lá, manda a Polícia Civil, Polícia Federal, algemar o médico, levar preso. Essa é a diferença. E também, de repente, a questão objetiva e subjetiva do erro médico. Se pudesse explicar, porque muitas vezes o médico tem dificuldade desse entendimento. Explicar em 3 minutos. Das esferas, existe a esfera criminal, que são crimes previstos no Código Penal e outras leis. Isso, a atuação principal é do Ministério Público, que é o agente que vai processar essas pessoas perante o judiciário. Existe a esfera civil, que é onde a vítima, aí que vai ela mesma buscar uma indenização por algum dano que tenha acontecido. E existe a esfera ética, que vai tratar da atuação profissional daquele médico ou qualquer outro conselho de outra profissão. Questão de negligência, imperícia e imprudência. Tanto que, por exemplo, cassar um diploma de médico, quem faz é o conselho, não é o judiciário. É o conselho que vai fazer. O judiciário pode até proibir numa medida liminar que ele exerça a medicina, mas o conselho é que vai analisar isso. E aí, muitas vezes, se vê, mas como é que a pessoa foi condenada numa esfera e absolvida na outra? Bom, pode ter sido condenado criminalmente por um crime que cometeu, mas ele não usou, ou ela não usou a medicina para aquilo. Então, não vai ter nenhuma repercussão na parte ética. E não existe essa repercussão na esfera ética de outros processos, salvo se for declarado, por exemplo, absolvido, porque não foi ele que cometeu o crime, foi outra pessoa. Aí isso traz uma vinculação para dentro do conselho, salvo se essa pessoa tiver cometido outras condutas aí na esfera médica que devam ser investigadas. Essas vão continuar sendo investigadas. Ou se, por exemplo, houve exatamente a condenação naquele fato exato, poderia haver essa repercussão, mas o conselho vai analisar se aquilo foi no exercício da medicina. Que se houve uma nuance separada, que não houve o uso da capacidade técnica dele ou dela como médico, e se ele não usou o que ele aprendeu para cometer aquele crime, não tem como ele ser condenado na esfera ética. Porque não tem essa vinculação, são coisas um pouco diferentes. Eu não sei se a doutora Natália quer... Não, e só complementando, doutor Otto, que questionou, esclarecer novamente, a gente muitas vezes aproveita o nosso espaço para esclarecer essa questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva, né? Que o médico, ele tem responsabilidade de meio, não de resultado. Então, muitas vezes, aconteceu um fato, chamou a atenção da sociedade, é relevante, o desfecho foi extremamente desfavorável, o paciente faleceu. Tá bom, vamos apurar. Mas, apurando os fatos, se vê que não houve nem culpa, nem dolo, nem nenhum ato de negligência, imperícia ou imprudência daquele profissional. Portanto, o médico não tem como garantir a vida de todos, senão estaríamos todos aqui para sempre, né? Então, o médico ele tem a obrigação de utilizar de todos os meios e da técnica correta para tratar, para realizar aquele tratamento. Então, se na análise, e a análise técnica, porque são os próprios médicos que conseguem, médicos muito capazes, que hoje estão no nosso conselho, que aferem as situações e identificam que se naquele caso não houve falha técnica daquele médico, nem dolo, nem culpa,
não há responsabilidade final a ser imputada. Então, ela é subjetiva. Exato. Quando se fala do profissional. Quando se fala, por exemplo, na esfera civil, mas o hospital vai ter que indenizar, porque é uma responsabilidade objetiva, porque ele objetivamente está lucrando com aquele serviço, vamos dizer. Então, ele tem em princípio, ele tem essa responsabilidade. Né? Pode ser eventualmente afastada. Desde que é ferido o nexo causal, Isso, né? Da conduta e o resultado. Se houve um nexo de causalidade entre o fato e o resultado obtido, aí é possível que haja uma indenização. Certo. Então, já agradecendo aqui a presença das procuradoras do CREMERS, doutora Carla Bello, doutora Natália Carvalho, eu peço então para o doutor Eduardo Neuber Trindade, nosso presidente, encerrar, já lhe colocando bem rapidinho, doutor Eduardo. O que deu para perceber aqui nessa conversa que nós tivemos é que as ações do CREMERS, a atuação do CREMERS, levam sempre para a proteção da população. Sem dúvida alguma, né? O nosso grande objetivo quando foi criados os conselhos, lá pela lei de 57, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, o CREMERS é um órgão que defende a boa medicina. Muitas vezes defender a boa medicina é defender os médicos, mas não, o CREMERS tem a função primordial de um órgão de proteção social de defesa da boa medicina. Isso ficou muito bem claro. E nós ficamos felizes, contamos com um corpo de conselheiros qualificado, um corpo de procuradores extremamente qualificado, que honram não apenas o CREMERS, mas a própria OAB. Fica aqui o meu reconhecimento público aos procuradores do conselho, até lá o presidente da OAB, o doutor Leonardo Lamac, olha como nós temos bons procuradores do conselho. E esse trabalho, Silvia, que ninguém vê. Porque muitas vezes, não apareceu no Instagram do conselho, o conselho não fez. Pô, é quase é lá, tem um monte de coisa embaixo. Como é que chama? Tem um iceberg ali. O que se vê ali é quase nada do que esse número de atividades que o conselho faz. É isso aí. Então, pessoal, acompanhe as nossas redes, acompanhe nosso site para saber o que o CREMER faz, porque ele faz muito. Então, até a próxima e fiquem bem.